Amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para deixar o seu coração. Uma palavra que Deus colocou, para nós meditarmos aqui nessa noite. Eu acredito que... Aleluia. Eu acredito que o Senhor vai falar conosco aqui, com todos nós, amém? Louvado é o nome de Jesus. Pastor aqui deseja ser um canal de bênção para a sua vida, um instrumento nas mãos do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1. Marcos, o primeiro capítulo. E nós vamos meditar, irmãos, do versículo 14 ao 20. Marcos, capítulo de número 1. E vamos meditar ali do 14 ao 20. O pastor pretende ser breve, sucinto, mas entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém, irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Fecha os teus olhos. Pai querido, amado Senhor, peço a Ti nessa noite que o Senhor venha falar com a Tua igreja, que o Senhor venha me usar, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Reconheço, Pai, as minhas limitações, a minha pequenez. Reconheço que necessito do Senhor a sabedoria, a unção, a graça, a autoridade, o poder. Fala com a Tua igreja, Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo, e que saiamos, Pai, daqui diferentes, meu Deus, de como entramos nesse lugar. Ó Deus, cheios da presença, da glória, da graça do Senhor, para que ali fora possamos viver a palavra do Senhor, colocando em prática os princípios que o Senhor nos ensina na Tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos, amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, de Marcos do capítulo 1, a palavra do Senhor, ela nos diz que neste período aqui, antes de acontecer a prisão de João Batista, nós lemos que Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Logo depois que Jesus é batizado no Rio Jordão, Jesus ele vai para o deserto, e lá ele é tentado pelo diabo, por Satanás. Ele vence o Satanás, o diabo, depois de 40 dias jejuando, orando. E no versículo de número 14, a palavra diz que João Batista, ele foi preso. João Batista é preso. E Jesus, ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a anunciar a palavra de Deus. O primeiro ponto que o pastor quer destacar aqui para o nosso coração é que a obra de Deus não para. Repita comigo: a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Porque a obra de Deus não é do homem, a obra é de Deus. João Batista, meus irmãos, era conhecido
ali em Jerusalém, na Galileia, naquele povoado, como um grande profeta de Deus, uma autoridade que cresceu no deserto e pregava a palavra de Deus. E quando João Batista prega e anuncia a palavra de Deus, diz que multidões vinham ter com ele para ouvir a palavra do Senhor. Mas João Batista, ele cumpre o seu chamado, ele cumpre o seu ministério, e ele é preso, porque João Batista, ele era um precursor, ele estava preparando o caminho do Messias, do Cristo Salvador. E quando ele é preso, quando ele sai de cena, a obra de Deus parou? Não, a obra de Deus continuou, porque a obra de Deus é de Deus, não é do homem. Não é do homem. Esses tempos atrás eu estava conversando, ouvindo uma mensagem de um pastor muito querido, e lá na igreja dele tinha um cara que congregava com eles, e esse cara era bem sucedido, um empresário bem sucedido, e o dízimo desse cara pagava talvez o aluguel, as contas da igreja, era um valor alto. E esse cara começou a entrar em umas questões, e ele falou assim: eu vou sair da igreja, mas a hora que eu sair da igreja, a igreja vai fechar, a igreja vai padecer, porque o meu dízimo sustenta esta casa aqui, esta igreja. Aí aquele pastor falou: tu é tolo, quem sustenta a igreja é Cristo, não é o homem. Irmãos, aquele homem, aquele empresário saiu, a igreja está há 20 anos com a porta aberta, porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo, não é o homem. E estão saindo de um lugar agora para lá, para um lugar gigantesco, porque a obra de Deus é de Deus, a obra continua. Então, irmãos, isso aqui é um princípio para todos nós que estamos aqui. A obra é de Jesus Cristo, a obra é de Deus, a obra não é do homem. Eu e você somos somente instrumentos que Deus utiliza para a sua obra, mas não passamos disso, irmãos. Tudo que temos, tudo que recebemos é graça, é favor, é misericórdia. Eu e você somos privilegiados por fazermos parte da obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, quando João Batista foi preso, Jesus começou a pregar o evangelho. Jesus começou a anunciar o evangelho. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela diz assim: Jesus disse: o tempo está cumprido. Repita comigo: o tempo está cumprido. Foi isso que Jesus começou a falar e a dizer. Jesus olhou, e por onde ele passava, ele dizia: o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. Pastor, que tempo é este, pastor? Que tempo é este que Jesus está falando? O tempo está cumprido. Era o tempo da visitação a Israel. Esse tempo aqui era o cumprimento da promessa. Todos nós sabemos que o Senhor, desde lá de trás, estava anunciando. O Senhor estava falando sobre o Messias, o Cristo, o Salvador. Havia profecias. Todo o Antigo Testamento ele era uma sombra que apontava para Jesus Cristo. E desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor estava dizendo que haveria um tempo que ia vir o Messias. Haveria um tempo que ia surgir na face da terra o Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo encarnado. E a palavra do Senhor diz em Gálatas, no capítulo 4, que na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher,
debaixo da lei, nascido sob a lei, Jesus Cristo na plenitude dos tempos, no tempo determinado pelo Pai, ele se manifesta em Israel, e ele agora está dizendo: o tempo está cumprido, eu sou o cumprimento da promessa, eu sou o cumprimento das profecias, ei, eu estou aqui. Mas irmãos, o alerta para todos nós que estamos aqui, é que Israel não reconheceu esse tempo. Os olhos deles estavam tapados, os seus ouvidos estavam tapados, e eles não reconheceram o Messias, o Salvador, que estava diante deles. O momento mais importante, o momento que eles deveriam estar aguardando, canções, salmos, hinos que foram entoados, aguardando o Messias, a revelação do Cristo, foi perdido, porque eles não reconheceram o cumprimento da promessa. O momento crucial, o seu destino, eles não receberam, eles não reconheceram o Salvador, eles não perceberam. E isso é um alerta para todos nós que estamos aqui, para as pessoas que vão ouvir essa live, essa mensagem. Eu e você não podemos estar com os nossos olhos fechados, porque Deus às vezes quer realizar algo, Deus tem um plano, Deus tem uma obra, mas os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos estão tapados, e nós não conseguimos ver o mover do Senhor. Ele está fazendo, realizando algo, mas você não está percebendo, você não está reconhecendo. E esse era o tempo. O tempo está cumprido, Jesus estava dizendo para aquele povo, por onde ele estava passando: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu creio que Deus quer fazer algo grandioso na minha e na sua vida. Ele tem um plano na sua vida, Ele tem algo a realizar na sua vida, mas esteja sensível ao que Ele quer fazer. Esteja sensível, esteja com os seus ouvidos abertos, para que você não venha cair no laço de Israel. O laço de Israel, quando chegou a bênção, quando chegou o tempo, eles não receberam, eles resistiram. E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma geração depois, quanto tempo? Uma geração depois, a palavra de Deus, Jesus havia dito: não vai ficar pedra sobre pedra. 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém, destrói o templo, põe embaixo, e sabe o que acontece? A porta se abre para os gentios. Por eles não reconhecerem o tempo, por eles não reconhecerem o mover, a manifestação, Jerusalém lá na frente é destruído. E depois Deus envia missionários para pregar a palavra dele por todos os 4 cantos da terra. E hoje eu e você, 2022, estamos aqui reunidos adorando o seu nome. Mas irmãos, fique ligado, não tem a gíria. Dá um toquezinho assim na pessoa que está do seu lado, dá um toquezinho assim, ó. Fica ligado, para você não perder o tempo, para você não perder o tempo, porque Deus tem algo grande para a sua vida, você crê? Deus tem algo grande para a sua vida aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é um alerta para todos nós, para liderança, para pastores. Fica ligado. Louvado é o nome de Jesus. E Jesus disse: o tempo está cumprido. Ele disse: o reino de Deus está próximo. Quando Jesus fala de reino de Deus, meus irmãos, Jesus não está falando geográfico. Jesus não está falando na geografia, que o reino de Deus ia vir, não. Jesus está falando de um tempo.
Ele está falando, o reino está próximo. Por quê? Porque o rei deste reino está presente. Aonde o rei está, o reino está presente. Lá na frente, Jesus fala assim para os seus discípulos: você não vai ver o reino visivelmente, porque o reino está dentro de vós. Por causa da presença de Deus que habita em nós, por causa da presença de Jesus que habita em nós, nós vivemos o reino. O reino, podemos dizer, não plenamente, porque o reino em plenitude vai se manifestar naquele grande dia, glória a Deus. Naquele grande dia, eu e você vamos desfrutar, vamos presenciar o mover, a plenitude do reino de Deus. Mas agora, nesse exato momento, eu e você somos embaixadores nessa terra do reino de Deus, por causa que o rei deste reino habita no seu coração, habita dentro de você. Este rei poderoso mora em você. Então eu e você podemos viver o reino nessa terra. Eu e você podemos viver os princípios do reino. Tem algum embaixador do reino aqui nessa noite? Tem alguém que é embaixador do reino? Esse reino é presente e futuro ao mesmo tempo. Ele é futuro em plenitude e ele é presente por causa da presença de Jesus Cristo. E daí Jesus Cristo, ele diz assim, ó: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, quando Jesus diz arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus está dizendo assim, ó: mude a sua mentalidade. Mude a sua maneira de pensar. Mude os seus hábitos, os seus costumes, mude. Por quê? Porque esse reino, ele não é igual este mundo, glória a Deus. Este reino tem princípios. Então Jesus está dizendo, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele está dizendo isso para nós. Ei, mude a sua mentalidade. Ei, mude a sua maneira de ver, de enxergar, de pensar. Por quê? Porque você não é mais desta esfera, você é do céu, você é um embaixador de Cristo. A sua origem, diz a palavra, é do alto, é do alto, é do alto, glória a Deus. Mude. E como é difícil mudar, né, irmãos? Mas o Espírito Santo quer mudar eu e você. O Espírito Santo quer que eu e você sejamos agentes, embaixadores do reino. O Senhor quer introduzir na face dessa terra os hábitos, os costumes, os princípios do seu reino, glória a Deus, através da sua vida. Você é o agente, você é o representante. Você é um cidadão desse reino cujo rei é Jesus Cristo, o Senhor da glória. É você. Somos nós que estamos aqui nessa noite. Arrependei-vos. Mude a sua mentalidade. Glória a Deus. Irmão, mude a sua mentalidade. Sabe? O reino do Senhor é diferente. Aqui nesse mundo é violência, é vingança. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é vire a outra face. O reino de Deus, meus irmãos, quem está por baixo é quem está por cima. Aquele que se humilha, Deus exalta. O reino de Deus é o inverso deste mundo. Tem até um livro, O Reino de Ponta Cabeça. Então, querido, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No Evangelho. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite.
É através, irmãos, da nossa vida, é através da nossa postura, é através da nossa conduta, é que as coisas ali fora vão ser transformadas. Estamos numa data hoje, dia de eleição, e muitos estão esperando em presidente, mas irmãos, é a igreja posicionada, é a igreja vivendo os princípios do reino de Deus, é a igreja sendo uma embaixadora na face dessa terra, é que as coisas vão mudar, glória a Deus, é que as coisas serão transformadas. Mas o Senhor deu aqui para nós o princípio: mude a sua mentalidade, mude os seus costumes e hábitos que estão contrários ao reino, aos princípios do reino. Esses tempos atrás, irmãos, eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor trouxe uma ilustração muito interessante. Aquele pastor começou a ministrar e falou bem assim, fez uma pergunta para os irmãos. Eu gostaria que nesse momento agora, você pensasse e imaginasse a pessoa mais bem-sucedida que você considera na face dessa terra. Pare para pensar, quem é a pessoa mais bem-sucedida para você nessa terra? A pessoa que você olha assim e você admira, sabe? Poxa, que cara, hein? Que homem. Um cara inteligente, um cara bonitão, um cara cheio de dinheiro. A mulher, né? Meu, que uma mulher inteligente, uma mulher cheia de posses. Essa não é a mentalidade da massa. A massa não pensa no dinheiro, no recurso. Se você digitar lá no Google e colocar lá pessoas mais bem-sucedidas da face da terra, lá vai aparecer os caras mais ricos do mundo. Primeiro lugar, lá bilhões e bilhões de dólares. Porque, irmãos, por causa que os princípios estão trocados, invertidos. Quando eu falei para você, qual é a pessoa mais bem-sucedida para você? Se não veio Jesus Cristo no teu coração, os teus princípios estão equivocados. Mas como é que as pessoas vão pensar em Jesus? Jesus não era um homem cheio de posses. Jesus não tinha uma mansão para morar. Ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele não tinha uma boa aparência, porque a palavra de Deus diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Ele não era um homem alto, formoso. Então Jesus não é tido como alguém bem-sucedido, morreu numa cruz. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e concedeu vida eterna para todo aquele que nele crê. Eu e você, meus irmãos, eu e você devemos ter Cristo como a nossa referência de homem bem-sucedido. Não é o cara que tem milhões, não é o cara que tem várias posses, porque tudo isso, querido, vai ficar aí. Tudo isso vai cair por terra, tudo isso vai virar cinza e pó. Vai chegar o dia que o chão vai sair debaixo dos nossos pés. Vai chegar um momento, querido, que o chão vai sair. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o céu e a terra, eles vão se esconder da presença daquele que está no trono. Eles vão fugir da presença de Deus e não se achará lugar para eles. Imagina a glória de Deus que está no trono. Imagina a presença do Todo-Poderoso, cujo o céu e a terra vão fugir dele. Mas a boa notícia é para aquele que entregou a vida para Jesus Cristo, não vai estar diante dele para ser julgado, vai estar com ele no trono, no colo dele para julgar. Porque o sangue de Jesus lavou eu e você de alto a baixo, e eu e você temos vida eterna, glória a Deus. Eu e você temos a vida eterna. Ei, quem está em Jesus passou do juízo, passou do castigo, da condenação, para a vida, para a família de Deus, para a presença de Deus, para o amor de Deus. Mas querido, mude os seus pensamentos. Ele quer viver o reino, ele quer viver o evangelho. Arrependei-vos. Arrependei-vos, mude a sua mentalidade. O pastor não está dizendo aqui arrependei-vos do pecado. É na mente, irmãos. Tem coisas que fazemos às vezes, irmãos, que não é pecado, mas não convém, que nos rouba da presença. Não é pecado, mas
está te capturando da presença de Deus, do reino às vezes, sabe? De você crescer, evoluir. Para todos nós que estamos aqui. E essas coisas eu e você devemos priorizar a presença, o reino do Senhor. E daí, irmãos, olha só o que diz o texto. O texto diz para nós assim, no versículo 16 a seguir: caminhando junto ao mar da Galileia. Então Jesus está passando e está dizendo: olha, o tempo é cumprido. O tempo está cumprido. E ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E depois ele está caminhando, versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia. Viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então esse texto está mostrando para mim e para você que Jesus chamou pescadores, homens comuns, homens que não estavam nos palácios, homens que não estavam lá cavalgando em cavalos do Egito, homens comuns, pescadores. E eles tinham uma profissão comum que era a pesca. Naquela época, a pesca era uma profissão comum da época. E Jesus está passando e está chamando eles, irmãos. Jesus está chamando. Jesus está chamando alguém aqui nessa noite. Jesus já chamou alguém aqui nessa noite, glória a Deus. Ele passou e estava chamando esses homens, homens comuns. E eu fico pensando, irmãos, que quando ele chama ali Pedro, quando ele chama ali Tiago, João, André, o que passou no coração deles? Por que nós deveríamos deixar a pesca e a nossa profissão para te seguir? Aí Jesus dá aquilo que é maior, porque eu vos farei pescadores de homens. Meu irmão, o que Jesus chama você é maior. Repita comigo: o que Jesus me chama é maior. Pescar homens é maior do que pescar peixe. O que Jesus está chamando nós é para algo maior. É para algo que transcende. É algo eterno. É maior. E aqueles homens foram obedientes. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Prioridades. Prioridades. Pastor, posso chegar amanhã lá no meu trabalho e pedir a conta então? E ficar pela fé vivendo? Não. Quando nós falamos, irmãos, de largar tudo e seguir a Jesus, não é para você pedir a conta. Não é para você fechar as portas. Não. É para você priorizar o reino trabalhando. Amém? É para você, naquilo que você faz, priorizar a obra do Senhor, o reino do Senhor. Eles eram pescadores, mas agora a prioridade deles era Jesus Cristo. Eles largaram, largar significa priorizar. Eles não deixaram de ser pescadores, porque lá na frente, você vê que até Pedro vai pescar. Durante determinado momento eles pescavam, irmãos, mas a prioridade deles era Jesus Cristo, a obra e o reino de Deus. Então essa é uma palavra para todos nós aqui. Qual é a sua prioridade? Você tem priorizado o reino? Você tem priorizado Jesus lá no teu trabalho, irmãos? Qual é a prioridade? Sabe, você está trabalhando lá, daqui a pouco chega o teu chefe, ele falou assim: ó, fulano, surgiu uma porta aí para você, uma promoção, 5.000 a mais, tu ganha um valor, vai ganhar 5.000 a mais, mas você vai ter que fazer uma vista grossa aí. Sabe que o imposto é caro, né? O imposto é muito alto no Brasil, então vamos ter que passar um pano aí, pode ser? A minha prioridade é Jesus Cristo.
Quando você está em um lugar, irmão, a tua prioridade é o reino, é os princípios do reino. Você diz, não, a minha prioridade, chefe, respeito o Senhor é o meu chefe, mas a minha prioridade é Jesus, é a palavra, é o reino. Não quero essa função. Se eu tiver que fazer isso, eu peço a conta, não quero mais trabalhar nessa empresa. Você está entendendo a questão da prioridade? Fulano, tem a igreja lá, você serve, fulano, e daqui a pouco surge ali uma porta, um negócio que abre, que vai te livrar, vai te impedir de ceiar, vai te impedir de estar na comunhão com os irmãos, vai te impedir de estar num culto como esse ouvindo a palavra. Querido, a tua prioridade não é a grana, não é o dinheiro, é Jesus, é o reino. Você está entendendo o que é? Isso é largar os peixes. Isso é largar os peixes e seguir a Jesus. Isso é largar, querido, os peixes e seguir a Cristo. É prioridade. Quais têm sido as nossas prioridades? Reflete um pouquinho aí no seu coração. Será que verdadeiramente tem sido Cristo? Será que verdadeiramente tem sido a obra do Senhor? Ou será que tem sido o pagamento no fim do mês? Que o pastor sabe que é necessário. O pastor sabe que é necessário. Mas, querido, largue os peixes. Deixa os peixes e fica com Jesus Cristo. Irmãos, nesse tempo, e isso é uma tática, é uma estratégia que vem lá de trás. Quando o povo do Senhor estava no Egito, e o povo disse, Moisés disse para Faraó, Faraó, liberta este povo, porque esse povo vai adorar o Senhor no Egito. Liberta eles. Faraó olhou e disse, sabe o que esse povo tem? Esse povo está ocioso. Esse povo está acomodado. Eu vou mostrar para ele a adoração a Jeová no deserto. E multiplica o trabalho deles. Não dá mais palha para eles. Não dá mais uns instrumentos para eles. E ali foi multiplicado o trabalho. Sabe por que eles fizeram isso? Para eles esquecerem de Deus. Porque com a ocupação, com o serão, com o trabalho, com a hora extra, a mentalidade deles, a cabeça deles ia sair de Deus. E é uma tática que é usada até hoje. E nós corremos um grande risco, irmãos, nessa cidade. Porque a cidade de Joinville, infelizmente, é uma cidade ativista. É uma cidade que as pessoas que estão lá fora, elas têm o olhar de vir para cá para trabalhar. Eu vou lá para Joinville que está cheio de emprego, eu vou lá e é trabalho. O cara só trabalha. E o reino, Jesus Cristo, a obra de Deus, é deixada de lado. E a pessoa vai esfriando. Daqui a pouco está desviado. Não quer mais saber do Senhor, não quer mais saber da igreja, de Cristo. Mas é tanta atividade, é tanto compromisso, querido. Prioridades, glória a Deus. Prioridades. Quando fecha uma porta, Deus vai abrir outra porta para você. Ei, você tem um pai, amém? Ei, você tem um pai. E Ele não desampara você, não deixa você. Prioriza Ele. Tem um irmão aqui, ó. Sofreu um acidente. Ficou um bom tempo em casa. Voltou para o trabalho e ganhou uma promoção. É Deus ou não é? Por quê? Prioriza Jesus. Isso dá para explicar? O que acontece no natural? Quando chega despedido. Rua. Já ocuparam o teu lugar, talvez, estão fazendo aí. Já resolvemos, um salário a menos para pagar. Mas o que? É Jesus Cristo a prioridade. Ele está no controle, glória a Deus. O emprego que você está, Ele abriu para você. O salário que você recebe, Ele tem abençoado você. E você não é dono de si mesmo, você é propriedade de Jesus Cristo. Aleluia! É Ele que nos governa, que nos sustenta. É Jesus Cristo. Então vamos viver o reino. Ei, vamos viver, irmãos. Vamos viver para Jesus Cristo.
Vamos viver, vamos priorizar a obra. Vamos priorizar a obra do Pai. Sabe? Vamos priorizar a obra. Você é um agente do reino. Você é alguém que Deus vai usar para renovar, para sarar, para curar, para abençoar. É você, meu irmão. É você, minha irmã, que está aqui nessa noite. É você. Eu acredito que quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida. Quantas pessoas, irmãos, às vezes que você pensa que ela não está olhando para você, mas ela está focando em você. E ela tem sido impactada pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua fé. Pessoas que vêm conversar com você e perguntam assim: tu está lá naquela igreja ainda? Todos esses anos, esse tempo, tu está lá ainda? Estou lá, estou fiel, servindo ao meu Jesus. E ela começa a ver: não, isso aí só pode ser Deus, mas só pode ser o Espírito Santo. Isso só pode ser Jesus Cristo. Irmãos, você é um agente do reino, glória a Deus. Eu louvo a Deus porque nessa igreja aqui só tem embaixador de Cristo, só tem filho e filha de Deus aqui, amado do Espírito Santo. E o pastor aqui quer dizer que Deus vai te usar cada vez mais, amém? Ele vai usar você para impactar vidas, pessoas. Ei, prioriza o reino dele, prioriza a obra dele, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim, irmãos, ali, os irmãos, sabe? Os irmãos cooperando, trabalhando, os irmãos arregaçando as mangas, os irmãos investindo. A gente sabe da correria lá fora, das coisas, tantos problemas, mas mesmo assim está ali priorizando a obra, priorizando Jesus, sabe? Não deixa, não esmurece. Isso é impactante, irmãos. Isso alegra no nosso coração. Glória a Deus, querido. Deus falou com você nessa noite aqui. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Toda honra a Jesus Cristo. Deus é tremendo. Deus é perfeito. Espírito Santo, começa a se aproximar mais do Pai. Começa a se aproximar mais do Pai. E você não está naquele lugar por acaso. Você não está naquela empresa por acaso. Você não está naquele local ali como um acidente. Você está ali com um propósito. Você é um agente do reino ali. E você é um embaixador do reino naquele lugar. Os princípios do reino serão implantados naquela região, naquele local, através da sua vida. Da sua vida. As trevas vão ser dissipadas daquele lugar através da sua vida. Porque você é o embaixador, a embaixatriz do Senhor. E as pessoas vão começar a ver a sua vida, sabe? Elas vão começar a perceber e olhar para você, o teu testemunho, o sorriso na tua face. Elas vão começar a ver alegria. Elas vão começar a ver um brilho em você. E elas serão atraídas para Jesus Cristo. Elas serão atraídas para Cristo. E elas vão conversar com você. Você vai falar de Jesus. Porque a sua prioridade, queridos, é Cristo. O teu coração está cheio de Cristo. Quando você tiver uma oportunidade, amém? Não seja aquele crente chato também, né? Eu era um crente chato. Mas a oportunidade vai surgir, meu irmão, minha irmã. E daí com sabedoria você vai lançar a semente. E aquela pessoa vai ser impactada. Aquilo vai começar a germinar dentro dela. E daqui a pouco ela vai estar aí do teu lado dando glória a Deus. Aleluia, louvando, crendo em Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Ei, largue os peixes. Ei, larga o barco cheio de peixe. O Senhor está te chamando para algo maior. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero